Olá, o meu nome é Noemi Guimarães e sou consultora na Agência de Decisões e Soluções de Guimarães Quintana. Como habitualmente, estou convosco neste horário para abordar mais um tema. Antes de o fazer, convido todos aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de subscreverem as nossas páginas no Facebook, no Instagram e os nossos canais no YouTube, o 360 e o meu Noemi Guimarães Imóveis. Portanto, desafio-vos a acompanhar tudo o que desenvolvemos para vocês. Posto isto e sem mais demoras, hoje o tema vem no seguimento dos vídeos das semanas anteriores, onde falei sobre a construção em materiais alternativos. Os métodos construtivos estão sempre a evoluir e a avançar. Atualmente há uma panóplia vasta de técnicas e materiais que proporcionam uma grande liberdade criativa a arquitetos de todo o mundo, permitindo formas e prazos muito reduzidos. O método LSF é um deles e hoje vamos conhecê-lo melhor. Vamos descobrir o que é, que vantagens tem e também a desvantagem. Portanto, a sigla LSF designa as iniciais da expressão inglesa Light Steel Frame e significa, em tradução livre, estrutura de aço leve. É um método construtivo que tem como base a utilização do aço como principal material estrutural. O aço utilizado é fabricado por moldagem de chapa, com baixa espessura, enformada a frio. Isto significa que a estrutura da construção, normalmente feita com ferro e betão, neste método é toda feita de elementos em aço, chamados perfis. Os perfis são enformados por quinagem ou por filagem e unidos por parafusos, formando as estruturas. As estruturas são depois revestidas interior e exteriormente com vários materiais de alta qualidade e produção industrial. Mas o termo light não se refere apenas à leveza do material, remetendo também para a leveza da estrutura metálica em si e da própria construção. Este método resulta em edifícios de baixo peso, uma vez que se utiliza sobretudo em construções com pouca altura. Pois bem, e quais são as grandes vantagens deste tipo de construção? Apesar de o conceito remeter para a leveza e de muitos porem a causa a resistência estrutural das estruturas, estas são muito seguras. A resistência da estrutura é proporcionada pelo material, ou seja, pelo aço, e nisso não difere muito das estruturas convencionais. Na construção tradicional, a segurança da estrutura é assegurada por barras de ferro inseridas em pilares de cimento, enquanto na estrutura LSF, essa segurança é proporcionada pelo aço galvanizado em perfis e vigas com espaçamentos de cerca de 60 centímetros. Esta estrutura dispensa o cimento, sendo mais leve, mas também se torna mais resistente a terremotos, pois as paredes exteriores atuam como estrutura do edifício, repartindo todo o peso das placas e andares, como se fosse uma jola gigante, flexível, reforçada pelo revestimento de placas estruturais, o que diminui o risco de quebras e fraturas. Em suma, o peso baixo da estrutura de todo o edifício, LSF, a distribuição dos elementos mais pesados nas fundações, ou seja, a base, uma boa distribuição de cargas por todo o perímetro da estrutura, a maleabilidade do metal e a flexibilidade que a inexistência de conexões rígidas oferece, tornam este tipo de construção tão segura como as tradicionais, se não ainda mais. Depois temos as construções a nível de conforto. Estas tipos de construções proporcionam excelentes características de isolamento térmico, uma característica fundamental para a poupança energética ao longo da vida. Isto acontece porque o material de isolamento exterior é o poliestireno expandido e o interior são placas de gesso laminado e vários centímetros de lã mineral. Para assegurar que este isolamento se mantém, as portas e janelas são de vidro duplo, evitando que estas se tornem pontos fracos no desempenho da estrutura. Isto faz com que as habitações LSF sejam muito ecológicas e consideradas como construção sustentável. Obviamente que os materiais que colaboram na manutenção do isolamento térmico também isolam muito eficazmente o som, pelo que estas casas garantem também o isolamento sonoro, quer do exterior para o interior, quer entre divisões. Outra vantagem deste tipo de construção é a sua sustentabilidade. Os materiais utilizados são recicláveis ou ecoeficientes. Para além disso, verifica-se uma redução significativa na emissão de CO2 na fabricação e montagem dos materiais utilizados, comparativamente ao método tradicional. Optar por esta modalidade de construção é escolher a rapidez,
Muitas das construções modulares são parcialmente feitas em LSF, por ser uma construção tão rápida, eficaz e controlável em fábrica. Mas isso não significa, de algum modo, que toda a construção LSF seja modular ou pré-fabricada, pois a maioria é feita e erguida no próprio local. O que torna o processo tão rápido? No fundo, a leveza dos materiais, pese embora as suas dimensões, é um fator crucial para fazer diminuir o tempo de construção, mas há outros. Os sistemas de fixação rápida, mecânicos, eliminam os tempos de secagem do cimento. As argamassas de secagem rápida dão o seu contributo e a facilidade de inserção das tubagens ajudam a baixar consideravelmente o tempo de construção. Depois, também tem um bom desempenho perante incêndios. Embora a resistência do aço diminua drasticamente face às temperaturas elevadas, o gesso, as fibras minerais e as proteções adicionais ajudam a conseguir uma alta temperatura de fusão, a diminuição da capacidade para se deformarem sob a ação do calor, uma maior resistência aos efeitos do calor, melhores condições de aderência às estruturas em que são aplicados e maior resistência ao longo do tempo aos agentes atmosféricos, químicos e choques, entre outros. Depois, é uma construção muito durável. A durabilidade desta construção é a da sua componente menos durável. Uma vez que é feita de elementos muito duráveis, esta construção mantém os requisitos do projeto em termos de segurança, de funcionalidade e estética, sem custos de manutenção extraordinários durante a sua vida. Depois, estas construções também têm uma manutenção facilitada. É muito eficiente também em reabilitações e é mais barata do que a construção tradicional. Nas reabilitações para as remodelações e reinvenções de edifícios antigos são muito indicadas, sobretudo devido à leveza dos seus componentes que se tornam pouco agressivos para estruturas menos resistentes, conferindo-lhes essa característica que lhes falta. Como principal desvantagem, apontamos aqui o fator altura, pois é uma grande limitação neste tipo de construção. Este tipo de construção em LSF normalmente vai até 2, 3 pisos. Cada vez mais as soluções são muito versáteis, como podem comprovar. Hoje fico por aqui, espero ter-vos ajudado. Caso tenham algum interesse neste tipo de construção, saiba que na Decisões e Soluções de Guimarães Quintã temos parceiros de arquitetura e de construção neste segmento que o podem ajudar neste processo. Ficam os meus contactos e saiba que estou aqui, disponível para tirar qualquer dúvida e toda a equipa da Decisões e Soluções. Fiquem bem e até para a semana.